Boa noite, estamos entrando no ar com o programa Pela Cidade, ao vivo sempre nas segundas-feiras aqui na Vale TV, a partir das 20h30. Hoje estamos no estúdio, eu e o Rafael, para apresentar o programa para vocês, porque o Aurélio está tirando uns dias em Florianópolis com os nossos irmãos, os meus irmãos e do Rafa, e ele está nos assistindo de lá. Eu espero que tu esteja nos vendo, hein, pai? Tá? Depois tu manda um recadinho aí como é que ficou. E nós vamos entrevistar hoje a Neide Friedrich, que veio aqui falar sobre o seu livro e sobre as vivências e sobre um pouco da sua experiência de vida. Boa noite, Rafael. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Juliana. Boa noite, Rafael. Uma parceria de longa data já nossa, grande, aí de família, né? Isso é importante. Dos filhos crescendo. Toda aquela questão. Eu queria só dar uma palhinha antes de uma questão importante, Ju, e nossos queridos telespectadores. Hoje eu estive em Caxias, hoje de manhã. Caxias do Sul, cidade maravilhosa, que lugar bonito. A praça, eu fiquei com ciúme da praça deles. É uma praça incrível, parece aquelas coisas de Gramado lá de cima, sabe? Bom, eles estão lá em cima, né? A praça no centro da cidade, impecável, flores, árvores, bancos, bonitinho, nada quebrado, pichado e estragado, tá? Mas na verdade não era isso que eu queria dizer. Quando nós fomos e quando nós voltamos, eu vi algumas plantações ao longo da rodovia. E aí eu me lembrei de uma coisa interessante. A partir do mês que vem, nós vamos iniciar novamente lá em Torres um projeto, entre vários projetos. Um deles, em especial, é uma série de palestras que a gente faz nas escolas do interior da cidade de Torres, né? Então, olha que interessante. Morro Azul, São João, aquela região lá da encosta dos morros, ali da 101, para o lado da serra, né? A gente faz uma série de palestras nas escolas que se chama Ser Colono é da Hora. A gente vai até as escolas e faz palestras para as turmas de todas as séries, dizendo que ser colono é uma coisa muito interessante, é muito legal. A gente fortalece muito essa questão de fixar o homem no campo, porque hoje, quando eu voltava de Caxias, eu todo tempo fiquei pensando nisso. A quantidade de pessoas que a gente está perdendo todos os anos, que vem aqui em busca do sonho na cidade, é tipo aquela história dos saltimbancos, né? E aí a gente continua vendo esse êxodo rural que tem acontecido. Então, essa palestra que a gente faz nas escolas, e a Juliana vai começar a participar, e a Aline também, minha esposa, e mais uma série de pessoas que estamos engajando na equipe, a gente vai nas escolas, então, para mostrar para eles como é importante esse contato do homem no campo, mas não mais aquele negócio do homem agricultor que capina o dia inteiro e ganha uma miséria para vir um atravessador e levar para a Ceasa ou para não sei aonde e ganhar um monte de dinheiro. A nossa palestra é isso, eles têm uma vida rural boa, com carro, com uma casa boa, com telefone, com internet, com tudo que a cidade tem de conforto. Só que num lugar muito melhor que é lá onde eles estão, né? Então, só para pontuar hoje aqui, porque o nosso assunto vai falar um pouco também sobre isso, né? Então, a partir do mês que vem, a gente vai começar de novo a atender as escolas do interior de Torres e talvez temos um projeto aqui em Novo Hamburgo de participarmos de algumas coisas aqui por Novo Hamburgo, principalmente Lomba Grande, né? Mas queria só pontuar essa história. E eu acho tão bonito esse nome, né? Ser Colono é da Hora. Eu inventei um dia lá pensando num nome que a gurizada já gostasse, né? E quando eu chego para falar na escola, que eu entro lá com tatuagem no braço, roupa de surfista ou de bombacha, meio surfista, meio Galdério, meio, né? Daí eu chego para eles e digo, olha aqui, ó, olha minhas mãos. Isso aqui não é mão de surfar, isso aqui é mão de quem trabalha na terra. Eles se identificam com isso. O pai deles e a mãe são agricultores e eles geralmente, infelizmente, eles têm vergonha disso, que eles falam às vezes um pouco diferente ou que eles moram num lugar onde a casa não é tão legal que nem a que mora na cidade, né? Então, só queria fazer esse registro, tá? E tá chegando de novo, eu tô louco para ir para essa escola de novo. Isso é uma ação muito importante que a gente tem que fazer, Olha que engraçado, agora ele gosta de ir para a escola, né? Não, ele sempre deve ter gostado, né? Passou, deu. Sem maldade, né? Sem maldade. Bom, vamos falar então. Eu quero que tu fale para nós do teu livro, né? Bom, o livro, na verdade, ele é fruto da minha tese de doutorado.
né? O nome da tese era bem mais comprido que esse. Sim. Mas como para a gente fazer um livro tem que ser entre chales, cachimbos, mulheres e xamãs. Então, na verdade, eu eu trabalhei há bastante tempo, já trabalho com a espiritualidade, né? E eu sempre gosto de contar essa história de como ele surgiu e como chegou a minha história de ir para fazer um doutorado. Porque eu sou enfermeira de formação e trabalhei um tempo na prefeitura de Campo Bom, trabalhei um tempo no estado, né? Então eu circulava muito, mas sempre trabalhando no SUS, nessa questão da saúde mesmo, da saúde coletiva, saúde pública. Mas também com a questão da espiritualidade, que a gente tem um centro espiritual aqui em Novo Hamburgo, a Pachamama, que a gente chama. E eu dizia, chegou um tempo assim, eu bem que estava com vontade de fazer doutorado. Eu já tinha feito mestrado, estudando na gurizada de rua aqui de Novo Hamburgo, né? Isso foi em 98. E daí, isso foi em 2008, né? Eu resolvi. Mas eu disse, eu só vou fazer doutorado se for para estudar as pessoas que usam cachimbo para rezar. Porque no nosso trabalho espiritual, a gente usa o cachimbo, que é um instrumento de oração, que a gente vai passando para as pessoas. E o nosso espaço sempre muita juventude, muita gente nova, né, participando. E a gente via como essa questão do cachimbo, ele fazia uma diferença para essa gurizada, quando elas pegavam aquele cachimbo, quando a gente falava o significado dele, o fazer a oração, que a fumaça vá, né, com as nossas intenções para o grande espírito, para Deus, para o ser que cada um acredita. E isso foi sendo muito forte. Eu disse, se eu conseguir estudar isso, se for do meu caminho, e acabei me inscrevendo para o doutorado, né? Tinha feito, acho que uma disciplina como aluna sem vínculo, mas fazer um projeto de tese na URGS, em educação, estudando cachimbo, né? E, na realidade, na época, eu queria estudar roda de cura com a juventude, né? E acabei fazendo o projeto e acabei sendo selecionada, né? E fui fazer o doutorado. E daí, nesse meio tempo, assim, então, era muito para estudar a questão da espiritualidade, né? E daí pensei, com o tempo a gente vai mudando, né? São 4 anos, sim, né? E eu acabei indo, disse, eu acho que eu vou estudar as mulheres. Como eu rezo nas pessoas com cachimbo, eu disse, eu vou estudar as mulheres que usam cachimbo para rezar. Daí, na época, o que eu tinha? Assim, que são os povos aqui, né? Os indígenas, próximos, né? Que trabalham. Os Guarani, aqui do Rio Grande do Sul, é um povo que trabalha, que eles têm o petenguá, né? Que é o cachimbo deles, que faz parte da toda a tradição deles, dos rezos deles, usar esse cachimbo. E pensei também, vou para a Umbanda, porque a Umbanda tem as preta velha, né? Que quando incorporam, que usa o cachimbo. Então, quando eu fiz o projeto, tudo era um pouco nessas 2 linhas, assim. E daí, nesse meio tempo também, começou um menino que faz os nossos trabalhos também com a gente lá, começou a namorar uma antropóloga que mesmo estava começando doutorado junto comigo e que trabalhava com os Guarani, né? A Mariana, que trabalha na Emater até hoje. E com isso a gente ficou muito amiga também e eu acabei indo para as aldeias com ela. Ela foi fazer um trabalho de etnografia com os Guarani e eu fui junto. Só que o foco dela era mais na sustentabilidade, na etnossustentabilidade. E o meu foco acabou indo, então, para as mulheres mais velhas, que são chamadas as Cunhã-Caraí, que são as Guarani que usam, né, o cachimbo, que rezam, e que são as xamã, no caso, né, dos Guarani. E daí acabou sendo isso, assim. Então, ficou a tese estudando essa questão indígena, né, dessas mulheres, dos Guarani mesmo, com toda a defesa dos povos indígenas, né, toda essa questão cultural, da necessidade de a gente defender os povos, né, de todo o preconceito que existe contra eles e a invisibilidade, toda essa questão antropológica também na questão indígena. Mas tem toda uma parte também que vai tratar sobre a espiritualidade, né? Eu fui para o México nesse tempo, assim, e conheci, que até estava na minha banca de defesa, que é uma antropóloga, que trabalha muito com o xamanismo no México, e trabalha muito com os curandeiros. Então, tem toda uma parte também que vai falar sobre essa experiência no México, a questão do xamanismo, né, dentro da espiritualidade, a questão da espiritualidade dentro da saúde, a importância da espiritualidade, né, nos serviços de saúde, né, as práticas integrativas.
Então, e tem uma parte também que eu gosto muito, que é super importante, que eu considero, que é uma parte sobre as plantas sagradas. Porque como o cachimbo usa o tabaco, né? E a gente, nos nossos trabalhos espirituais, a gente também faz cerimônia com a ayahuasca, né? Que também é uma planta sagrada, que se chama de plantas enteógenas, né? Não são plantas alucinógenas. O que vai dentro do cachimbo é uma mistura de plantas? Na verdade, o cachimbo é o tabaco mesmo, e eu misturo outras plantas, mas o básico do cachimbo é o tabaco mesmo, né? Mas a ayahuasca já é uma outra planta sagrada, né? Que vem assim do culto de Santo Daime, tudo, que são 2 plantas que trazem a ayahuasca, que é uma planta que a gente diz que são plantas enteógenas, porque elas têm o sagrado dentro delas. Que lindo. Né? Então, não são plantas alucinógenas, como as pessoas costumam dizer. Elas não causam alucinação. Logo, a pessoa faz uma ligação, né, do uso do cachimbo com a espiritualidade. É uma planta alucinógena. Isso. Já vai logo, já não tem nada a ver. Fica logo pensando, né? E, ao mesmo tempo, junto com todas essas plantas enteógenas, eu também faço toda uma defesa no livro e na tese, fiz também, na questão da cannabis, né? Que é uma planta que é muito usada pela juventude e que tem muitos estudos sobre ela, que não é esse bicho como a sociedade cria. E que, na verdade, né? ela vem com uma coisa cultural toda, né? De que vai abrir porta para outras coisas e de que é errado. E ela vem com uma bagagem, né? Uma bagagem. Que se a gente vai ver historicamente, isso foi toda uma questão de preconceito contra ela, né? Que era, na época, os africanos que trouxeram, então era coisa dos negros, né? Dos pobres, né? Então tem muita questão do preconceito e toda uma outra história também que eu procuro tratar e dizer que se a gente continua com esta forma de tratar ela como uma planta tão causadora de mal, né? Nós acabamos colocando na marginalidade a nossa juventude, né? Acaba os meninos sendo presos por estar usando, vai botar num presídio, né? Quer dizer, toda essa violência que está no tráfico. Então, que é uma planta que a gente faz a defesa como uma planta sagrada também, como uma planta espiritual. Né? Porque ela vai nos ensinar muito. A gente chama ela de Mãe Sofia ou Santa Maria, que é uma planta que é a madrecita, que se chama. O Carlos Castanheda cita no livro dele, ele fala sobre a Mãe Sofia de uma forma um pouco irônica. Sim. Mas porque ela é uma planta sagrada. Com certeza. Né? E, quer dizer, tudo que Deus cria é sagrado. Na verdade, né? A gente que dá uma estragada, né? Com certeza. A questão é o refinamento ou o processamento ou o uso, né? Ele está fazendo sinal para a gente, o Pedro está fazendo sinal para a gente ir para o intervalo e a gente já volta, rapidinho. Valeu.